Muito bem, pessoal. Antes de continuar essa aula, só mandando um abraço lá para o meu aluno Pedro, lá de São João del Rei, selecionando aqui uma videoaula, um autógrafo. Um abraço então para o Pedro, lá de Minas Gerais, São João del Rei, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte. Agora vamos executar essa aplicação e agora a gente vai fazer o seguinte. Antes de a gente dar continuidade em ver mais coisas mais a fundo, vamos mostrar então aqui essa tela principal. Eu tive que mostrar a questão do usuário e do Informaticom porque eles são essenciais para o funcionamento da aplicação. Agora, então, a gente já terminou essa fase inicial, vamos aqui, então, nessa tela inicial aqui, tudo que tem aqui para vocês entenderem um pouquinho e depois a gente dar continuidade, tá certo? Então, primeira coisa, aqui nós temos a questão da impressora, certo? Onde tu vem aqui, escolhe a impressora. Se formos olhar o fonte, tudo isso aqui, na verdade, pessoal, eu já ensinei lá nos outros videoaulas, mas aqui, então, dando 2 cliques, simplesmente ele executa aqui o Printer Setup Dialog. Só isso, tá certo? Para abrir então o setup, beleza? O que mais que nós temos aqui na nossa aplicação? Nós temos aqui um calendáriozinho básico, beleza? Aí nós temos aqui ó, alunos aniversariantes do dia, certo? Isso aqui é muito importante, certo? Que eu quero mostrar para vocês. Acredito que seja até o que mais relevante que tem aqui seria isso aqui e a questão dos níveis de acessos, tá certo? Que eu quero estar mostrando para vocês agora. Veja que quando o meu usuário acessa aqui, qualquer um dos 3 que acessar, ele está abrindo tudo isso daqui, certo? Por quê? Porque todos os meus usuários, eles estão com nível 3, estão vendo aqui? Todos eles têm nível 3. Vamos estar aqui que fazer com que o Neri vai ter nível 1, certo? A Lisiane, o Selvino vai ter nível 2 e a Lisiane vai ter nível 3, certo? Beleza. Eu estou com isso daqui aqui, beleza. Beleza, então vamos executar isso aqui agora. Matriz, né? Vamos botar o Neri que é nível 1, certo? Então o Neri tem nível 1, vejam que algumas coisas ele não tem acesso aqui, estão vendo? Algumas coisas ele não tem acesso. Olha aqui nos menus aqui, olha que estão vendo aqui, algumas coisas não tem acesso. Por quê? Porque ele é nível 1. Por exemplo, matrícula, que é o mais importante, pessoas, turmas. A única coisa que ele consegue ver, na verdade, o cara está interessados, ver uns gráficos, algumas coisas assim, coisas básicas, certo? Vamos então agora acessar aqui como o Selvino, que é nível 2. Selvino, se não me engano, é Cell. Ok, ó, veja que o nível 2 já tem acesso a mais coisas, certo? Né? Já tem acesso a quase tudo aqui. E por fim aqui o nível 3 que tem acesso ao total, que seria no caso aqui a Lisiane. Ok? Beleza, acessou aqui tudo, tá certo? Então, isso aqui é a primeira coisa. Como é que foi feito isso daqui? Então, no evento on-show dele, aqui, ó, se tu clicar então aqui no form, dá um F11, vem aqui no evento aqui on-show dele, então aqui nós temos aqui, bom, o calendário, que ele jogou para o calendário, a barra de status, tá vendo aqui que tem aqui a barra de status, onde ele pega o usuário, certo? Que é o nome do usuário que vem lá do login, vocês devem estar lembrados que a gente fez nas aulas passadas. Essa barra de status aqui então seria essa parte aqui, pega o usuário, pega o login, quem está logado, a hora, tá certo? Tudo certinho aqui, certo? Aí botou o nome da empresa, aí seu nível de acesso, então ele joga para a variável nível de acesso, certo? Qual é o nível lá quando ele logou, certo? Isso aqui a gente viu lá na parte de login ainda. Então, aqui, se for algumas coisas ele vai habilitar, certo? Como o enable aqui, outras coisas ele vai desabilitar, para bola. Coisa muito simples mesmo. Se for 2, se for 3, tá certo? Então, com o 3, vejo que ele tem acesso aqui total. Beleza. Depois de tudo isso daqui, pessoal, ele faz o quê? Eu, quando estava fazendo, botei aqui show message para ver o PF, para ver se estava tudo certinho. Agora que está funcionando, eu desmarquei, mas deixei aqui para vocês verem. Tá, okay? Então, o que eu faço, pessoal? Eu conecto minha base de dados, certo? Com o PF. Por quê? Porque se você olhar aqui, pessoal, veja que eu estou falando módulo de dados. Se tu olhar aqui por default, o meu módulo, base de dados aqui, é uma matriz. Por default é uma matriz, mas daqui a pouco eu posso estar acessando a filial, posso estar acessando algum outro. Então, ele vai deixar falso, conecta com um novo base, com uma nova base de dados, pode ser filial, pode ser Passo Fundo, pode ser filial 10, não importa a filial, e ativa de novo. Com isso, ele vai carregar a nova base de dados. Então, o que eu tenho aqui, pessoal, na verdade,
cada empresa é uma base de dados separada. É por isso que eu fiz dessa forma aqui, tá certo? E por último, certo? Enquanto eu estiver dentro do meu data módulo 1, certo? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui também já ensinei para vocês nos outros cursos. O que eu estou fazendo isso aqui? SQL Nivers 1 Open. Então o que eu fiz, pessoal? Eu criei um SQL Nivers dentro do meu data módulo. Então criei um SQL Nivers. Então se tu vier aqui, certo? Nós vamos encontrar um SQL Nivers, tá certo? Então esse SQL Nivers aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ser, tá aqui ele, ó. Ele é um SQL, certo? SQL Nivers IB aqui, onde eu fiz aqui uma consulta, tá certo? Vejo que tem que ser meu SQL aqui. Agora eu joguei para o lado só para ficar maiorzinho aqui para vocês poderem enxergar. Então olha só, o que ele vai fazer, pessoal? Esse cara aqui, na verdade, o que ele tem? Ele está ligado aqui com o table, pessoa, simplesmente vai me trazer todos. Veja que ele não é um SQL propriamente dito, tá certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Depois que ele fez, eu estou fazendo essa ligação aqui, e olha só que coisa interessante que foi feito aqui, ó. Aqui no meu cursos, aliás, aqui é o cursos, o que ele faz aqui? Ele abre esse SQL, que é um table de pessoas, manda posicionar no primeiro registro, certo? Enquanto ele não chegar ao fim dele, certo? Enquanto ele não chegar ao fim dessa tabela, certo? Ele não vai parar. E daí, para mim jogar os dados para dentro desse aniversariantes do dia, para mim poder listar esses dados aqui dentro, o que ele vai fazer? Olha só, vamos ver aqui. O que ele faz? Ele dá um copy no date.str, ou seja, ele pega o copy do date.str do SQL PES data nascimento ponto value do primeiro até o 5, porque aqui eu tenho o dia e o mês. Eu não quero saber o ano, eu só quero saber o dia e o mês. Então, se da data de nascimento da pessoa, certo? Que ele vai pegar essas informações lá do cadastro pessoa, aqui, ó, aqui de pessoas, ou seja, quando a gente cadastrar, a gente vai ter aqui então a data de nascimento da pessoa. Então, a partir dessa data de nascimento aqui, ele vai comparar com a data do dia, certo? E se for igual ao date to str, date, ou seja, date to str, então ele vai converter para string a data, vai copiar do 1 ao 5. Se os dois forem iguais, significa que a pessoa está de aniversário neste dia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse meu RC. O que é o RC? É justamente o RC, é esse cara aqui, é o Reich Edit, certo? Olha o nome dele que é RC, é o Reich Edit. Ele vai pegar e vai adicionar, então, o nome da pessoa, tá certo? Então, é exatamente isso daqui que ele vai fazer. Ele vai adicionar e vai colocar a data de nascimento dele para mim saber a idade que ele tem, alguma coisa assim, tá certo? E aí ele manda ir para o próximo registro. Neste momento, eu não tenho nenhuma pessoa cadastrada, então não tenho nenhuma possibilidade de ter alguém de aniversário hoje. Então, depois a gente vai estar cadastrando pessoas, vamos colocar a data de hoje e aí vocês vão ver que ele vai começar a aparecer aqui também, certo? Bueno, eu quando criei esse sistema eu fiz dessa forma, poderia ter feito também usando um SQL, né? Vejo que aqui tem vários exemplos que eu não uso table, que eu uso SQL, eu poderia ter feito isso através de um SQL, mas eu fiz com table, então aí cada programador faz da sua forma. De repente, se eu fosse fazer hoje, de repente eu teria feito com SQL, tá certo? Mas na época então eu acabei fazendo com o table mesmo, resolveu o meu problema e ficou funcionando aqui perfeitamente, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar. Um grande abraço, até mais e tchau!